Brasileiro não tem um dia sequer de paz. O Haddad acaba de anunciar um novo pacote de medidas que vai tirar dinheiro do seu bolso através do aumento de impostos. Nesse vídeo, lhe trago as 6 principais alterações e como isso vai interferir na sua vida, no seu bolso. Me chamo Rafael Lara e se você já é aluno do RDI ou cliente da Edro, não se esquece de dar aquela curtida como voto de confiança. Agora, se você ainda não conhece o meu trabalho, segura um pouquinho o dedinho e no final do vídeo, caso tenha te gerado algum tipo de valor, não se esqueça de curtir e aí sim se inscrever no canal. Bora pro vídeo. Primeira alteração é o aumento da alíquota de juros sobre capital próprio, que é uma forma de você distribuir os lucros e ao mesmo tempo construir uma estratégia de otimização fiscal, conseguir pagar menos imposto. Eles querem acabar com esse tipo de estratégia ou reduzir os benefícios que o empresário pode obter utilizando esse tipo de mecanismo. Essa medida foi apresentada como uma alternativa para não precisar mexer nos dividendos, não precisar tributar os dividendos e mesmo assim conseguir cumprir o papel de aumentar a arrecadação do governo. O impacto dessa medida pode ser interpretado de diversas maneiras. Uma delas é o empresário identificando que ele não pode mais utilizar essa estratégia de otimização fiscal, ele vai precisar aumentar os preços para conseguir manter a mesma margem que ele tinha anteriormente. Da mesma forma, o investidor que tem uma carteira voltada para dividendos e juros sobre capital próprio vai ver uma rentabilidade menor durante as distribuições. A segunda medida é o aumento da tributação advinda das casas de apostas, o aumento de 12% para 18%. As plataformas provavelmente vão repassar esse custo para o usuário. Para você entender um pouco melhor, hoje existem duas formas de se cobrar um imposto, separar em duas categorias. A primeira delas são os impostos arrecadatórios, que servem justamente para você conseguir cobrir os gastos do governo. E o segundo tipo são as regulatórias, que é para você punir um tipo de comportamento que você não acha adequado, como por exemplo imposto sobre cigarro, sobre bebida alcoólica, e nesse caso entram também as casas de aposta. Afinal das contas, se você que gosta de apostar durante jogos de futebol ou qualquer outro esporte, agora você vai pagar taxas ainda maiores para conseguir fazer ali a sua fezinha. A terceira medida é uma revisão do imposto sobre instituições financeiras e as fintechs, principalmente aquelas menores. A ideia é que essas empresas se aproximem mais da tributação que hoje é aplicada nos bancos, que pode chegar a 20%, enquanto as empresas pagam em torno de mais ou menos 9% de imposto. Esse tipo de medida fortalece os grandes bancos, uma vez que eles concorrem com essas fintechs e agora eles vão conseguir ser muito mais competitivos, porque eles estão jogando lado a lado. Então, se você investe no Nubank, PicPay ou Mercado Pago, se prepare, porque provavelmente a plataforma vai ficar pior devido ao aumento de custo que eles terão por conta da carga tributária. Agora, se você compra empresas como Banco do Brasil, Itaú, para poder compor o seu portfólio de ações, muito provavelmente no médio e longo prazo você vai conseguir ver lucros ainda maiores aparecendo ali na tua carteira quando os dividendos forem distribuídos. E aqui, mais uma vez, a gente vê a história se repetindo. Durante governos de esquerda, os bancos costumam ser muito mais beneficiados, eles conseguem lucrar muito mais e a gente está vendo isso mais uma vez na prática acontecendo. E aqui eu não quero nem entrar no mérito se isso é bom ou se isso é ruim para o país de qualquer forma. Acho que o principal é a gente entender as regras do jogo e conseguir se beneficiar desse tipo de regra. Aumentando a velocidade, a gente vai conseguir adquirir a nossa liberdade financeira. Medida número 4. Colocar uma alíquota de 5% nos LCIs e LCAs que atualmente são isentos. O governo já vem criando algumas medidas para complicar esse tipo de investimento. Antes o prazo de carência era de 90 dias, subiram para 180 dias e agora querem colocar 5% de imposto. Isso vai tornar tudo que provém do agro um pouco mais caro, porque a oferta de crédito do agro, em boa parte, vem da emissão dos LCAs, assim como o nosso mercado imobiliário. Então, o teu aluguel no médio prazo e longo prazo vai ficar mais alto. O custo dos imóveis também vai ficar mais altos, porque o custo para esse dinheiro conseguir chegar até a mão de quem constrói através de um financiamento vai acabar ficando muito maior. Então, essa é a consequência direta desse tipo de medida. Não é só o investidor que é prejudicado, e sim toda a população. Ponto número 5 é uma revisão parcial do aumento dos IOFs que aconteceu nas últimas 2 semanas. O governo foi extremamente criticado quando teve esses aumentos do IOF e resolveu voltar parcialmente atrás. Isso impacta diretamente em todas as importações e exportações que voltam a ficar num preço anterior, mas como eles não cortaram todas as medidas, todos os aumentos do IOF, isso ainda prejudica o investidor que quer mandar dinheiro para fora e quer investir em ativos internacionais. E o nosso 6º e último ponto é um corte de 10% em cima das isenções fiscais, que hoje custam em torno de 500 a 600 bilhões de reais por ano
para o governo. A Zona Franca de Manaus, que é um dos casos mais emblemáticos, continua com a mesma regra anterior, mas eles vão avaliar setores que têm menos impacto social, que estão recebendo essas isenções, para poder realmente aumentar a tributação novamente. Essa medida ela certamente prejudicará alguns empresários e, consequentemente, a nossa geração de emprego, mas dependendo de como que eles fizerem esse tipo de corte, de quais as empresas que eles vão escolher retirar o benefício fiscal, o impacto pode até ser positivo, uma vez que coloca um patamar de mais igualdade a concorrência entre as empresas. Então tudo vai depender de como eles vão organizar essa medida um ponto de vista mais detalhado. Vale destacar que parte desse pacote é feito via medida provisória, então o impacto dela é imediato, e a outra parte é feita via lei complementar, que ainda precisa passar para o Congresso e naturalmente deve passar por diversas alterações. É muito comum que o governo, quando ele apresenta esse tipo de medida, ele coloque algumas coisas a mais para ter gordura depois para cortar. Então, se o justo seria 5, você começa pedindo 15 para fechar em 10, e aí você conseguiu fechar num valor muito mais alto. É aquela velha história do bode na sala, né? Você coloca o bode na sala e depois, quando você tira o bode, a sala parece menos bagunçada, por mais que as coisas ainda estejam caóticas. Então você piora bastante para depois você só reduzir um pouco da piora e parecer que melhorou. Se você está interessado em reduzir o impacto dessas medidas, inclusive conseguir obter alguns benefícios do ponto de vista estratégico no seu portfólio de investimentos, não se esquece de bater um papo aqui com o pessoal da Edro preenchendo o nosso formulário de assessoria. Quero saber a tua opinião. Deixa aqui nos comentários se você concorda com essas medidas, se você discorda e quais você acha que vão ou não passar após a ida para o Congresso. Se você gostou desse tipo de conteúdo, curte e se inscreve no canal. Até a próxima!